Saúde de hoje está aqui no Centro Oncológico de Campinas para falar sobre câncer de mama, já que estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização para essa doença. Para falar comigo sobre este assunto está o Dr. Fernando Medina, que é oncologista aqui do centro. Muito obrigada, Dr. Fernando Medina, por participar com a gente desse programa de hoje. O prazer é todo meu estar aqui hoje discutindo a respeito desse importante assunto que é câncer de mama. Dr. Medina, ele corresponde a cerca de 25% dos novos casos, né? O câncer que mais atinge as mulheres no Brasil e no mundo. E cada ano parece que essa porcentagem aumenta. O que o senhor acredita esse aumento, doutor? Nós acreditamos que a nossa população mundial, tem envelhecido. E o câncer de mama tem uma relação muito próxima com o envelhecimento das pessoas. E, obviamente, que como a expectativa de vida é maior, nós vamos ter mais câncer de mama no decorrer dos anos. Doutor, esse é um dos fatores, né, de risco para o câncer de mama. Quais outros fatores de risco a gente tem, doutor, que a gente pode apontar aqui e até ser um alerta para as pessoas? Sim, é muito importante, porque hoje nós temos observado que o câncer de mama tem acometido mulheres também na faixa etária mais nova, pessoas em torno de 30 a 40 anos de idade. Talvez seja pelo estilo de vida. E o estilo de vida atual em que a alimentação é uma alimentação extremamente voltada aos fast food, principalmente alimento com muita proteína e muita gordura. E, obviamente, as pessoas têm uma alteração de vida, as mulheres principalmente, que hoje trabalham, as mulheres estudam até mais tarde, né, na idade maior, e isso faz com que ela tenha maior predisposição a desenvolver câncer de mama. O que eu quero dizer com isso? As mulheres que não têm filho, ou mulheres que têm filho depois dos 30 anos de idade, ou seja, que tem um longo período de estimulação hormonal, essas mulheres têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama. Então, isso é a mulher de hoje, é a mulher que trabalha, a mulher que estuda, que não casa e que tem filho depois dos 30 anos. Então, por isso a incidência também pode ser maior por conta disso tudo que o doutor está me contando? Sim, isso é a nossa vida atual. A vida atual. A vida moderna da mulher. Exatamente, a mulher mudou. A minha mãe, por exemplo, quando ela tinha 18 anos, eu nasci. Então, e depois, antes dos 30, ela teve mais 5 filhos. Então, isso protege a mulher, de uma certa maneira, de desenvolver câncer de mama. Hoje não. Por quê, doutor? Aí é do organismo mesmo? O que a gente pode dizer é uma coisa fisiológica? Sim, a mulher, quando ela está grávida e está num período pós-nascimento da criança, ela está mais protegida, porque os hormônios, né, estão, a parte hormonal está menos ativa, então isso faz com que ela fique protegida contra o câncer de mama. E aí também, entre outras coisas, também que a gente falou, eu estava vendo pesquisas recentes, diz que a mulher agora bebe mais bebida alcoólica, tem uma porcentagem muito maior. Isso tem a ver também, a bebida alcoólica afeta, doutor, e de alguma forma ela aumenta a incidência do câncer de mama? Sim, recentemente, há uns 5 anos atrás, nós assistimos um estudo extremamente interessante, que mulheres que têm o vício de tomar 2 ou 3 drinks, né, de bebida alcoólica semanal, elas têm 2 a 3 vezes mais chance de desenvolver câncer de mama. E isso é muito interessante, porque a gente ficava buscando no cigarro uma causa e chegamos à conclusão que não era o cigarro na realidade, mas sim a bebida alcoólica, principalmente a bebida destilada. Principalmente destilada. E doutor, e como que a gente pode detectar o câncer? A partir de que idade a gente pode fazer a mamografia e também o autoexame em casa? É recomendado? Também recomenda-se fazer o autoexame, né, doutor? Sim. As mulheres, depois dos 20 anos de idade, ela deve fazer o autoexame. O autoexame ele é importante
porque a mulher fica conhecendo a mama, conhecendo a consistência da sua mama, a aparência da sua mama. E qualquer alteração nesse sentido deve ser buscar um médico e ver. Agora, o mais importante é a mulher depois dos 40 anos. Como eu disse anteriormente, o câncer de mama é raro, entre 20 e 40 anos. A grande percentagem do aparecimento do câncer de mama ocorre em mulheres depois dos 50 anos de idade. E esse sim é importante. A mulher, depois dos 50 anos, 40, 50 anos, deve fazer uma mamografia anual, porque só a mamografia faz o diagnóstico da doença inicial, do carcinoma que nós chamamos de carcinoma in situ, que é o carcinoma que está ainda dentro da célula e que tem 100% de chance de cura. Só a mamografia é possível de fazer esse diagnóstico. Muitas mulheres ainda têm medo, né, doutor, de fazer a mamografia, porque diz que dói, puxa, aperta. É isso mesmo, doutor? Acho que a gente tem que desmistificar um pouco essa dor da mamografia, né? Na realidade, a mamografia incomoda, porque são duas pás que apertam a mama da mulher. Mas é uma dor passageira, rápida. Fazer uma vez por ano, isso não vai trazer transtorno para a mulher, eu tenho certeza que E é tão importante, né, doutor? E é tão importante porque ela faz diagnóstico de doença curável. Como eu disse, só a mamografia faz diagnóstico de carcinoma in situ. Cura 100% das vezes. E detectado no começo, a chance de cura é muito maior, né? É a diferença entre a vida e a morte no câncer de mama. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos há 30, 40 anos atrás, a grande maioria dos casos era estágio clínico 3 e 4. A gente não tinha nenhuma chance de cura nessas mulheres. Hoje, graças a Deus, devido à mamografia, devido ao conhecimento da população, 70% a 80% dos casos que nós recebemos aqui no Centro de Oncologia estágio clínico 1 e 2, com uma chance de cura acima de 90%. Então mudou muito a característica da doença aqui no nosso meio, principalmente em Campinas. Vou aproveitar, doutora, a gente vai ver um VT que eu fiz do caminhão de mamografia, que a Câmara, né, junto com o presidente Rafa Zimbaldi, trouxe para Campinas em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos. Eu vou mostrar o VT para vocês, para depois a gente falar sobre ele um pouquinho, vai mostrar mamografia, as pessoas que fizeram, para vocês conhecerem um pouquinho como que é esse exame na realidade. A Câmara Municipal, em parceria com o Hospital de Barretos, trouxe uma carreta de 14 metros de comprimento, com mais de 2,5 metros de altura, equipada com mamógrafo digital em uma das ações em prol do Outubro Rosa, mês de conscientização contra o câncer de mama. A expectativa é atender aproximadamente 120 mulheres. Quando a nossa equipe chegou ao caminhão, Dona Sônia havia acabado de fazer o exame e nos contou como foi. E aí, Dona Sônia, como que foi a mamografia? Doeu muito? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo, mas é bom fazer. É muito importante, né? A gente se prevenir, porque a gente vê muito falar esse negócio que câncer de mama mata. Então a gente já tem que ficar bem esperto, tem que fazer. Achou uma brecha, tem que fazer. Eu aconselho todas fazerem. Rita, que também estava aguardando para fazer a mamografia, elogiou a iniciativa da Câmara de trazer a unidade móvel. Eu achei a iniciativa muito interessante, né, visto que eu sempre realizei o exame de outras maneiras. Então eu achei importante e aqui estou para fazer o exame. Eu acho de extrema importância esse exame. Todas as mulheres deveriam ter esse conhecimento, né, da importância, porque a doença, quando ela é diagnosticada no início, né, existem várias formas de tratamento. Eu acho que a mulher, a dor que ela sente em relação à doença é menor. Então toda mulher deveria ter essa iniciativa. A gente está aqui dentro da carreta de mamografia que está parada em frente à Câmara Municipal. Quem está aqui comigo é a Gisele, que é técnica em radiologia. E ela vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona, né, Gisele? Aqui, a ficha do paciente fica aqui nesse computador e depois você explica para a gente como que funciona o mamógrafo. Tá ótimo. Aqui é a ficha médica. A gente vai pegar todos os dados da paciente, vai estar conferindo tudo aqui
e transferindo para cá. Essa é uma requisição da mamografia que vem para nós. A gente vai estar preenchendo tudo certinho aqui, conferindo conforme eu falei, né? E depois o próximo passo já é para mamografia. A Gisele então vai explicar pra gente como que funciona. Gisele, que aparelho que é esse daqui? Como que funciona isso aqui? A gente vai pegar, depois, após a paciente estar posicionada corretamente, a gente vai escolher a lateralidade. Aqui, tudo tem um botãozinho certo. E após, a gente já vai disparar o raio. São esses dois botãozinhos aqui, ó. A gente segura os dois e dispara o raio. É coisa de 1 segundo, é muito rápido isso. Aqui é o nosso comando. É o nosso aparelho de comando para disparar o raio ali no mamógrafo. E Gisele, como que faz? São dois raios-x, a gente pode chamar de cada mama. Como que funciona? Você falou em lateralidade. Explica pra gente como que é isso. Na verdade, são 4 incidências que a gente faz. 2 em crânio e 2 em médio lateral oblíqua. 2 em cada mama. No total dá 4 incidências. E Gisele, quem tem prótese, como que funciona para a pessoa que tem prótese? Ela pode fazer a mamografia, mas como que funciona? Tem que deslocar a prótese, é isso mesmo? Isso, a gente faz um deslocamento de prótese, que é uma técnica, né? Tranquilo, a paciente pode vir fazer normal com a gente. E é um pouquinho mais detalhado, a gente faz, numa paciente normal são 4 incidências. No dela a gente vai fazer 8, né? Pegando a prótese e depois fazendo o deslocamento da prótese. É tranquilo também, super tranquilo. Gisele, agora a gente está aqui próximo ao aparelho de mamografia, né? Explica pra gente como que ele funciona. Olha, ele tá agora em 0 graus, tá? Tem o visor lá embaixo que nos mostra quando a gente gira o aparelho a 45 graus e a compressão. Ele vai nos mostrando tanto, e vou dar um exemplo aqui, mais ou menos para vocês entenderem. Eu vou comprimir, fazendo a compressão da mama, na verdade na minha mão, e ali aparece o tanto que a gente está comprimindo a mama, tá? Aqui eu posso soltar a mama. A gente vai vendo conforme a necessidade, conforme a mama. A gente vai apertando, vai comprimindo a mama. A vereadora Neuza do São João também acompanhou de perto os exames, que demora cerca de 10 minutos, e fez um alerta às mulheres de Campinas. Se ele é detectado no comecinho, a chance de cura dele é de 99%. E se você deixar ou tiver medo, não tenha medo, porque ela não dói. Não precisa se preocupar, vai doer, vai acontecer isso, não. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres do Brasil e do mundo todo, depois do de pele não melanoma. Ele é responsável por 25% dos casos novos a cada ano. O vereador Jorge da Farmácia, que é reconhecidamente um dos grandes incentivadores das ações do Outubro Rosa, disse ser gratificante ver o caminhão atendendo as mulheres em frente à Câmara Municipal. Hoje eu me sinto recompensado por estar esse caminhão aqui. Eu agradeço muito ao presidente Rafa Zimbaldi, que incentivou também. Eu também incentivo também, que eu tive da Elecamp, do seu Roberto Delfini, que ajudou e ajudou bastante. E eu me sinto hoje, vamos dizer assim, gratificado, contemplado com esse caminhão. Eu acho que nós devemos de fazer uma prevenção, porque é uma doença que no ano passado nós perdemos mais de 100 mulheres aqui na nossa região de Campinas. Esse ano, infelizmente, nós perdemos já 62 mulheres com câncer de mama. E eu acho injusto, porque é uma doença, se detectável, tem a chance de cura. Bom, como vocês puderam ver, o VT mostra bem o exame de mamografia, como a gente havia dito antes, né, doutor? Sem medo, vamos fazer o exame de mamografia, porque é importantíssimo para a prevenção, para detectar no começo e para as chances de cura aí acima de 90%, né, como o doutor havia dito antes. Não tenha dúvida, nós precisamos de fazer determinadas coisas na vida que possam melhorar nossa condição, nossa qualidade de vida. Uma das coisas, nós sabemos hoje que a obesidade é uma das causas do câncer de mama. Então, se nós mantivermos o peso, fazer um exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, e ter uma alimentação saudável, nós não vamos ter, ou vamos diminuir a chance de desenvolver câncer de mama. E principalmente fazer a detecção precoce, porque fazendo a detecção precoce, é muito importante que se diga
que muitas mulheres às vezes chegam e falam que, olha, eu faço mamografia todo ano e acabei tendo câncer. O fato de fazer a mamografia não diminui a chance, mas diminui sim a chance de fazer o diagnóstico precoce e curar essa doença, às vezes, com um tratamento mínimo. Quanto menor é a doença, quanto menor o estadiamento, maior a chance de cura e menos tratamento. Muitas vezes essas pacientes que têm carcinoma in situ, por exemplo, não têm necessidade de fazer quimioterapia. O tratamento sai mais barato e menos agressivo. Doutor, já que você tocou nesse assunto dos tratamentos, fala um pouquinho pra gente. A gente tem alguma novidade em tratamento? Tem a mastectomia, né, que é a retirada da mama. Tem algum tratamento novo em relação a isso? Já para poder colocar a prótese logo na sequência? O que a gente pode falar a respeito disso para quem está passando, né, por esse tratamento? Tem mais do que uma esperança, né? A gente tem que mostrar todas as possibilidades, eu acho. Não tenha dúvida, o tratamento tem melhorado muito, né? Tanto na área cirúrgica, como na radioterapia, quanto na quimioterapia. Isso, sem dúvida nenhuma. A cirurgia tornou-se menor. Hoje, não se admite mais fazer aquelas cirurgias enormes que se fazia no passado, que era uma mastectomia com retirada da musculatura do peitoral, etc. Hoje não, hoje a cirurgia é mínima. Normalmente, quando o tumor é pequeno e único, nós podemos preservar a mama. E quando esse tumor é um pouco maior e que tenha doença múltipla na mama, ela pode ser feita uma mastectomia com reconstrução imediata. Então a cirurgia melhorou demais da conta e isso veio agregar qualidade de vida para o paciente. A radioterapia, com a descoberta da computação gráfica, hoje a radioterapia é muito direcionada e melhorou demais da conta a condição dos aparelhos, etc. E a gente tem evitado de irradiar áreas que não precisam ser radiadas, é isso? E hoje a quimioterapia direcionada, a quimioterapia que nós estudamos aquele tumor de uma maneira bioquímica, nós podemos então fazer tratamentos específicos com drogas biológicas de ação de alvo dirigida e evita muitas vezes de fazer aqueles efeitos colaterais que a gente tinha no passado. Então a qualidade de vida desse paciente melhorou muito e ele tem uma qualidade de vida, ele consegue fazer a químio ou a rádio e ter uma vida normal, lógico que com algumas limitações por causa da própria doença, mas de um modo geral a gente pode falar que essa qualidade de vida melhorou muito. Melhorou muito, né? A despeito de que ainda o diagnóstico de um câncer de mama é um diagnóstico dramático, né? Traz muito problema, é uma doença que não é de uma pessoa só, mas é uma doença da família, porque envolve os filhos, né? Normalmente é a rainha do lar que desenvolve o câncer de mama. Isso traz um distúrbio muito grande para a família de uma maneira geral. Mas hoje, sem dúvida, nós temos feito o diagnóstico mais precoce, tratado os pacientes de uma maneira mais direcionada e isso tem melhorado muito a qualidade de vida desses pacientes e aumentado a vida também. Doutor, a família se envolve muito, né? Como que um médico ou como o próprio paciente pode se unir com a família, ajudar a família também a compreender e ajudá-lo nesse tratamento? Que dica que o doutor poderia dar, já que tem tanta experiência no assunto, como que poderia ser feito com a família, esse tratamento também em conjunto, que a família pudesse ajudar esse paciente também, porque muitas vezes é muito difícil para a família conseguir ajudar, né? Sim, não tenha dúvida. Hoje, os grandes serviços de câncer, de oncologia, eles têm o suporte do psicólogo, do oncopsicologista, que tem experiência e muitas vezes ele trabalha no dia a dia com o paciente e com a família do paciente, né? E que os médicos tenham bastante paciência, né? Porque existem muitas dúvidas, muitas perguntas, muito questionamento
e o médico tem que estar à disposição para poder sanar todas as dúvidas com respeito ao tratamento e dar o suporte necessário a esse paciente. E esse paciente tem acompanhamento psicológico, nutricional, tudo mais, né, doutor? O que você pode falar para a gente a respeito desse suporte psicológico? Como que é tratado esse paciente? O que ele precisa receber na realidade? Além do amor, do carinho da família, da compreensão, o que ele recebe, além disso tudo, do médico também, da equipe médica, e o que é importante para ele nesse momento? O mais importante é a segurança. Então, o médico tem que ter segurança no diagnóstico e posteriormente na conduta. Isso hoje é fundamental para que o paciente tenha uma segurança no seu tratamento, na sua cura, já que nós conseguimos hoje, com tratamento cirúrgico, radioterápico e quimioterápico, uma cura extremamente alta, que essa cura seja também de uma maneira que traga uma qualidade de vida para o paciente. Porque se ele ficar desequilibrado psicologicamente, porque a doença pode levar a isso, a qualidade de vida dele vai estar comprometida. Então, é a segurança do médico, a amizade dentro do serviço é fundamental para que isso seja passivo de cura psíquica e fisicamente. Doutor Medina, a gente está terminando agora o bloco. Eu queria que você falasse diretamente com quem nos assiste, se tem algum membro da família passando por essa situação, o que você como família pode fazer pela autoestima, pelo bem desse seu parente ou para a pessoa mesmo que esteja passando por um tratamento, que é um tratamento difícil, apesar de todas as modernidades que a gente sabe que já tem, mas é um tratamento ainda difícil, mexe com a autoestima da mulher, né? Eu queria que o doutor falasse diretamente com a população e dizendo, na realidade, que tem esperança, e muita esperança, num tratamento de câncer. Não tenho dúvida. A primeira coisa é evitar de desenvolver câncer de mama. Ou seja, ter uma boa dieta, não engordar, mantenha atividade física, não beber bebida alcoólica, não usar desnecessariamente hormônio de uma maneira geral, como reposição hormonal, principalmente nas mulheres na pós-menopausa. Isso é muito importante para que se evite, isso é a prevenção primária, que se evite o câncer. E depois, aquelas mulheres depois de 40 anos de idade, fazer a mamografia e o exame médico é fundamental. O rastreamento do câncer de mama, o exame médico do mastologista, do ginecologista, faz parte desse rastreamento. O médico é capaz de diagnosticar, por experiência no exame médico, bastante casos pequenos, tumores pequenos. E a mamografia, que hoje é o melhor exame para se detectar o câncer de mama. Então, fazendo esse dueto de prevenção primária e secundária, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, reduzindo muito a mortalidade de câncer de mama no nosso país e na nossa Campinas. Obrigada, doutor Medina, pela grande entrevista aqui no nosso programa. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agradeço muito a sua disponibilidade e as informações que foram passadas aqui hoje. Eu que agradeço a você e a TV Câmara pela oportunidade de estar falando a respeito desse assunto que nós gostamos muito. Obrigada, doutor. E no próximo bloco vocês vão acompanhar a minha visita ao CAISME, que teve lá uma oficina de autoestima e beleza para as mulheres em tratamento de câncer. Até já! O Momento Saúde veio até o CAISME, Hospital de Referência à Mulher aqui da Unicamp, para participar de uma oficina de beleza e autoestima. Para você saber como eu fiquei assim, com um turbante e bem maquiada, vem comigo!
A oficina de beleza e autoestima do CAISME faz parte das comemorações do Outubro Rosa, mês este de conscientizar sobre a importância da detecção precoce e compartilhar com as mulheres informações a respeito do câncer de mama. A Renata, que é psicóloga e uma das voluntárias que estavam no workshop, ensinou as diversas formas de amarrar o lenço e lembrou da importância do acessório para a mulher negra e também como forma de elevar a autoestima da mulher em tratamento de câncer. O turbante, ele vem desde a África, trazendo a questão da origem da mulher, do significado, trabalhando a autoestima dessa mulher, né? Então ele não é só um turbante, não é só um pano na cabeça, ele resgata a autoestima, ele é uma coroa, ele demarca, né, o espaço dessa mulher, né? E com a proposta de trabalhar no Outubro Rosa, veio ano passado através de um convite, onde eu e mais uma companheira, uma amiga, a Agnes, resolvemos estar presente porque a gente acredita que nesse momento de fragilidade dessas mulheres, como é importante a gente estar resgatando a autoestima dela e mostrar que um pedaço de pano pode trazer essa autoestima de volta, dizendo para elas que essa coroa colocada todo dia, de várias as formas, né, pode contribuir com a autoestima e colaborar nesse tratamento. Então vamos lá, Renata, quero ver você fazendo, né? Como que você chama? Vera. A Vera veio aqui prestigiar, né, a oficina, Vera. Então vamos ver o que a Renata vai fazer aí no seu cabelo, né? É verdade, vamos sim. Vamos lá, Renata. Eu posso ensinar a Vera a colocar o próprio turbante, né, Vera? Eu vou te dar uma demonstração e depois eu gostaria que você mesmo fizesse. O tempo passa e a Renata tira e coloca o lenço, amarra e desamarra, troca de cor e de tecido. E finalmente a Vera já está com a sua coroa na cabeça. Bom, agora a gente vai ver como que ficou o resultado da Vera. O que a Renata fez, né? Fez a cabeça da Vera, foi isso, Renata? A cabeça, coloquei uma coroa na Vera, né? A Vera tá empossada de todas o reinado que a gente já recebeu a vida toda, né, Vera? O que você achou, Vera? Gostou? Achei maravilhoso. Achei que é importante esse incentivo para a autoestima da mulher quando ela está passando por um momento tão difícil, tão complicado na vida, né? Eu acho que isso é importante, ajuda bastante. A Vera ainda vai fazer a maquiagem, é isso? Vou terminar de fazer a maquiagem também. Então tá joia, Vera, obrigada, viu? Boa maquiagem pra você e ficou linda. Aliás, depois de algumas tentativas, né? Porque no começo a gente tava com outro turbante de uma outra cor e finalizou com esse, né? Troquei de turbante com a Vera, colocamos esse, porque na verdade a gente tem que ir adequando o tecido, a cabeça e moldando, porque ele não usa nada, né? Não tem grampos, não tem nada. Então a gente vai construindo e à medida que eu vou mexendo na cabeça dela, vai facilitando o meu trabalho. E para ela também, à medida que ela vai mexendo na cabeça dela, ela vai criando novas formas de colocar esse turbante. E Renata, o cabelo é a moldura, né, do rosto. Você, por experiência, já começou ano passado, né? Já fez esse trabalho aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência sua com essas mulheres que perderam seus cabelos devido ao tratamento de câncer, da importância de se ter essa moldura, né? Acredito que seja muito difícil a gente perder essa moldura, tanto as sobrancelhas também e os cílios. E você como psicóloga e também como voluntária, acho que pode falar muito bem a respeito disso. Sim, com certeza, né? A gente sabe que o cabelo, ele tem muito significado. Para nós mulheres, mais ainda, né? Eles nos representam socialmente. Hoje as pessoas são mais bonitas ou menos bonitas por ter um certo tipo de cabelo, né? E essa experiência aqui muito me gratifica, porque eu acabo aprendendo muito, né? É uma grande troca que eu venho aqui achando que eu estou oferecendo algo e com a conversa com elas eu estou aprendendo. Eu só tenho que agradecer. Né? Isso me fortalece para dizer para as pessoas, no sentido de que a gente precisa, a cada momento da vida, aceitar as pessoas como elas são.
né? Se a gente não tivesse tantos formas de descriminalização, as pessoas poderiam olhar para esse momento de fragilidade dessa mulher e aceitar esse momento, né? Mas não, as pessoas ficam olhando, ficam apontando, e aí a gente vem com uma forma de minimizar esse olhar, né? De integrar ela socialmente, né? Para que ela seja uma pessoa que ela possa caminhar sem vários olhares. E é nas mãos de Felipe, que é maquiador profissional, com seus pincéis, bases e pós, que o rosto da Vera ganha um novo colorido. A gente tá aqui com o Felipe Reuter, que tá fazendo a maquiagem da Vera, que a gente acabou de filmar, fazendo lenço e tudo mais. Felipe, que maquiagem você tá fazendo nela? Bom, eu tô passando aqui a princípio uma base, tá? Que é só pra cobrir uma coisa superficial da Mary Kay. A gente não vai usar muita coisa pelo procedimento químico que vem vindo decorrente, então essa pele ela fica mais debilitada. Então a gente usou um hidratante, a gente usou essa base para poder estar preparando essa pele bacana, né? Agora eu vou vir com um pó, né, para cobrir as imperfeições da pele, porque existe bastante mulherada que sofre, né? Com certeza. Né? Mas eu vou usar uma coisa bem leve na Vera, vai ser mais assim, uma sombrinha de leve por cima, um lapisinho, um gloss assim, para alegrar o dia das mulheres, né, deixar mais feliz, mais alegre. Por enquanto assim é só. E você já fez esse trabalho antes, é um trabalho voluntário, né? Vale ressaltar. Você já fez isso antes, Felipe? É a primeira vez? Se é a primeira vez, o que você tá achando? Olha, é um trabalho lindo, né? Não vamos deixar de descartar isso. É a minha primeira vez, sim. Como eu havia explicado, eu não tenho tanto tempo para poder estar, né, saindo, diversificando outros tipos de trabalho. Eu tive uma prima que faleceu recentemente por conta do câncer, né? Então, assim, para mim isso daqui é novidade, né? E é um prazer poder estar aqui com esse projeto junto com a Marta Pegorelli, representando o salão onde eu trabalho, para poder estar passando esse momento alegria, que é estar, né, devolvendo um pouquinho de caridade. Acho que não devolvendo não, praticando a caridade para ver as pessoas felizes. Para melhorar a autoestima, né, Felipe? Exato, claro. Quem que não gosta, né? Não é? Entre lenços, batons e histórias, conhecemos a Flávia, que sempre esteve acostumada com esse mundo, já que é esteticista. Ela está em tratamento no CAISM desde junho de 2015 e contou para a gente o quanto uma ação como esta pode devolver a autoestima para a mulher com câncer de mama. Adorei, achei que ficou muito bom. Ele ajuda a levantar a autoestima, né? Ele deixa a gente mais alegre, mais com força. A gente conversa agora com a Raíssa, que é paciente aqui do CAISM e também hoje trabalhou como voluntária, colocando os lenços e também maquiando, né, Raíssa? Fala um pouquinho pra gente desse seu trabalho, como foi aqui hoje, a importância dele. Bom, primeiramente, eu acho que é uma oportunidade singular de poder estar contribuindo. O ano passado, quando eu fui diagnosticada com um carcinoma, eu pude aproveitar as ações do Outubro Rosa. E essa minha experiência pessoal me convenceu de que a gente tem que ajudar sempre que a gente puder. Então, por isso que eu estou aqui hoje, quero estar em todas as ações do Outubro Rosa, até porque, como passei por essa experiência, eu acho que fica bacana a gente conseguir acolher, compartilhar as experiências que todas as mulheres que passam por esse desafio têm. Então, para mim, está sendo um grande presente poder estar aqui hoje, ajudando a amarrar lenço, maquiando, enfim, melhorar a nossa autoestima, que é fundamental. Raíssa, isso você aprendeu também no Outubro Rosa do ano passado? A se maquiar, a colocar o lenço, e hoje você está passando para frente essa experiência. Exatamente. Como eu me beneficiei do Outubro Rosa, das ações, que são várias que acontecem, desde palestra, como as ações de hoje, por exemplo, que estão acontecendo aqui, eu sou testemunha de que isso faz uma grande diferença, né? Na acolhida, na humanização, de nós mulheres, por exemplo, conseguimos resgatar a autoestima, a nossa beleza, que fica tão caidinha durante a quimioterapia. Então, isso é fantástico, a gente poder ter esse momento. Porque a gente fala muito que o cabelo, as sobrancelhas é a moldura do rosto. Eu ouvi isso muito aqui hoje, também aprendi aqui. E como que fica isso para a mulher que acaba perdendo o seu cabelo, o tratamento? Você, como teve o tratamento e ainda está em tratamento, como que fica essa autoestima? Como
como que foi para você? Eu queria que você contasse um pouquinho, um pedacinho dessa experiência sua pra gente. Sem dúvida nenhuma, difícil. Eu hoje chamo como um desafio, porque é possível ser superado. Eu costumo dizer que a gente não pode escolher se a gente vai ter câncer ou não, mas a gente pode escolher que atitude nós vamos ter todo dia. Isso é uma escolha diária. Né? Tem dia que a gente vai estar mais baixo astral, tem dia que a gente vai estar mais alto astral, e isso depende da gente, depende do que a gente decide fazer. Então, ações como essa, por exemplo, acabam contribuindo, dando um up para a gente ter motivação de se arrumar, de tentar buscar essa luz interior que todos nós temos. Todas as mulheres têm, todos os seres humanos têm. Então, não é só maquiar por maquiar, é maquiar para a gente ter um encontro com o melhor de nós, que durante todo esse período é um período de sofrimento, é um período de solidão, é um período de recolhimento. E com essas ações, com as palestras, com essa humanização, o tratamento fica mais, digamos assim, a gente consegue encarar melhor. Ele fica mais colorido, eu diria. Tá? Então, eu acho que ações como essa deveriam acontecer não só no Outubro Rosa, ao longo do ano, porque o contingente de pessoas a serem atingidas é grande. Né? Em um mês, se a gente for pensar, não dá para a gente multiplicar essas informações. Mas que bom que já existe Outubro Rosa. Né? Isso é fantástico. E o que você pode deixar de recado, Raíssa, para quem está passando por isso em casa, quem tem uma mãe ou a própria pessoa está passando? O que você pode falar de incentivo e também para participar, né, desse Outubro Rosa e das ações que tem durante o mês todo, que com certeza, como você mesmo disse, dá um up aí para poder seguir em frente com força. Olha, eu experienciando tudo isso, o que eu percebo? Embora nós tenhamos momentos de solidão, que isso faz parte do tratamento, né, da doença, quando a gente consegue compartilhar, fica mais leve. Seja com um amigo, eu fiz amizades assim fantásticas, com mulheres que estavam passando pelo mesmo desafio. Então, conversar sobre, trazer bom humor para o tratamento. Nossa, mas bom humor com câncer combina? Combina, porque a gente decide, nossa atitude decide muito. Né? O tratamento nós vamos ter que fazer, a medicação nós vamos ter que tomar. Que bom que elas existem, né? Mas nós podemos decidir ter mais leveza. Então, compartilhar, eu acredito que seja o grande segredo. Então, a minha dor não é maior que a dor do outro. E muitas vezes, quando eu achei que a minha dor era maior, eu ia compartilhar ou conversar com uma outra mulher, a dor dela era maior. E então, compartilhar eu acho que é fundamental. A gente acaba descobrindo, unindo forças, aprendendo, trocando experiências. E isso nos fortalece enquanto seres humanos, enquanto mulheres. Vamos combinar que nós, mulheres, temos esse poder transformador dentro de nós. Né? Então, a gente tem que ativar, seja com uma boa conversa, com um olhar. Então, de novo, volto a ressaltar, atividades como estas, que acontecem ao longo do mês de outubro, chamado Outubro Rosa, eu acho que tem a importância de humanizar, informar, cultivar essas informações, então atingir o maior contingente de pessoas, porque a informação é tudo, desmistificar essa coisa de que não vamos falar sobre isso, temos que falar sobre isso. Né? Eu sou um caso, que bom que eu fui lá, medo faz parte, mas não tenho medo de se autoconhecer. Né? E se a gente fosse colocar isso numa frase, toda essa experiência me trouxe mais autoconhecimento. A Raíssa de hoje se conhece muito mais do que a Raíssa de setembro de 2014. Então, isso é bacana. Então, poder compartilhar é fantástico. E tem muita gente boa, disponível, que está afim disso. Então, mulheres, abracem a causa. Isso é fundamental.
nós fazemos a diferença. Isso é bacana. Se você que nos assiste se surpreendeu com a Raíssa, fique por aí, que ela volta daqui a pouquinho aprontando com a nossa equipe. Entre tantas histórias interessantes, exemplos de vida, de força e superação, encontramos mais uma personagem da vida real, que resolveu dividir seus medos e esperanças, escrevendo em um diário online que ela deu o nome de Câncer com Leveza. Eu descobri o câncer de mama jovem, né, com apenas 36 anos. Eu estava esperando para ser mãe, me planejando ser mãe e tive o diagnóstico, né? E com tudo isso eu peguei e tive a ideia de montar junto com algumas amigas, também com câncer, né? Vamos fazer uma coisa para apoiar, ajudar, melhorar a autoestima da mulher. Como eu gosto de falar sempre, tem solução. As pessoas que estão passando por isso têm que focar na solução dos problemas, né? Então, se perdeu os cílios, usam cílios postiço, tem o truque do lápis de olho, tem 1000 perucas, 1000 amarrações de lenço, usar a criatividade faz parte. Então, eu acho que as pessoas têm que se esforçar e achar que tem que continuar, que a vida é isso aí. E ficar bonita faz parte de todo mundo, não só para quem está vivendo câncer, não é verdade? Além do blog contando suas experiências, Renata também montou um banco de arrecadação de lenços e perucas. Eu sei que eu quero uma peruca, eu sei que eu quero um lenço, uma maquiagem. Vamos fazer alguma coisa? Aí a gente montou o Banco da Autoestima, que além de arrecadar os lenços e as perucas, a gente monta um kit personalizado. Então é bem bacana, né? Porque você acaba conhecendo a pessoa, pegando uma intimidade. Então é um trabalho bem artesanal. E também tem essas ações maiores, né? Que é de ir nos lugares e distribuir lenços e trazer autoestima para a mulher, né? A gente tem a página no Facebook chamada Banco da Autoestima, né? E lá tem todos os detalhes de como fazer para se comunicar com a gente e pedir o kit. Tá? Então, assim, tá tudo lá, é bem fácil de... pode ser a mãe da pessoa que está doente, pode ser a filha, o namorado, a tia, a amiga. E aí a gente vai conversando e fazendo todos os detalhes para isso acontecer. A Oficina da Beleza, em prol do movimento Outubro Rosa, que o Momento Saúde fez questão de participar, foi uma iniciativa de 3 mulheres engajadas na causa, cada uma à sua maneira, com motivações diferentes, mas com um único objetivo, o de resgatar a autoestima das mulheres que passavam por lá. Eu já fiz um projetinho pequeno quando eu tive meu primeiro câncer em 2011. Foi aí que deu a ideia do livro que eu lancei. E eu tive de novo um segundo câncer esse ano, faz 4 meses. E aí eu cheguei à conclusão que eu acho que eu precisava continuar nesse projeto meu do Bipim, que era o que ajudar a busca da autoestima. Porque todas as mulheres acabam passando por um processo muito grande de perda da identidade. E essa perda, você só consegue recuperar quando você tem muito amor das pessoas, muita ajuda mesmo, e se sentir realmente recuperando algo que você perdeu, ou é o cabelo, ou os seus cílios, ou é a sua mama com a prótese, enfim, qualquer coisa que te dê um pouco no espelho e fala, tá valendo a pena. Que é uma mulher maravilhosa, que também está em fase de superação e está aqui como grande colaboradora nossa. A ideia é que a gente possa, depois desse outubro tão intenso para a gente, que a gente possa sentar, conversar e estruturar, não para fazer em outubro, mas que a gente possa ter ações ao longo do ano, para que a gente faça diferença na vida dessas pessoas e que a gente faça diferença principalmente na nossa vida, porque é incrível a experiência. Então, pode esperar que vem coisa boa por aí. Eu fico emocionada, porque eu vi pessoas assim de todas as idades, sabe? É emocionante, porque é um convite, é começar de um convite. Então, eu só consigo me emocionar. Eu falo, gente, elas chegam nervosas, assim, eu estou com câncer. E aí, nesse momento, elas esqueceram tudo. Estão aqui ficando bonita, porque que mulher não quer ficar bonita? Qualquer mulher quer ficar bonita. Gente, então, é um espaço, assim, que a gente dedicou a elas. E eu fico, assim, muito gratificada. Todas as pessoas que vieram voluntariamente. O CAISM, então, percebeu que é só dar o primeiro passo. As pessoas chegam, as pessoas vêm fazer o bem, sabe? E eu fico emocionada, só isso. E vocês se lembram da Raíssa, que eu disse que aprontaria com a nossa equipe?
Bom, agora é minha vez. Eu, como mulher vaidosa que sou, vou fazer também uma maquiagem e colocar um lenço na minha cabeça para ver como fica. E eu, assumo o seu posto, afinal de contas é sua hora agora de aproveitar e desfrutar do seu momento mulher e curtir a autoestima. Aliás, agora eu como repórter quero lhe perguntar, como é que você se sente sendo cuidada e tendo aí a sua imagem valorizada com uma bela maquiagem e uma boa amarração de lenço? Bom, com certeza vou me sentir bem melhor e a autoestima lá em cima, porque aqui tudo ficou lindo, todas as mulheres que eu pude acompanhar ficaram lindas com os lenços e a maquiagem. Então agora é com você, né, Raíssa? Eu vou ficar por aqui, fazer minha maquiagem, colocar meu turbante e você finaliza aí. Combinado, então. Pessoal, muito obrigada e feliz Outubro Rosa para todas nós. Valeu! E neste último bloco do Momento Saúde de hoje, você vai conhecer a Ana Savoy, que é micropigmentadora. Ela tem um trabalho voluntário com as mulheres que passaram por tratamento de câncer de mama. Você quer conhecer um pouquinho da história dela? Então vem comigo! Essa é a Ana Savoy, gente. Ana, obrigada por participar do programa Momento Saúde de hoje. Eu te agradeço muito por essa entrevista, né? Que a gente vai começar agora esse bate-papo. Eu que agradeço, Juliana. Ana, eu queria saber de você como que você começou nessa história dentro do Outubro Rosa, com esse trabalho voluntário, que vale ressaltar que a Ana faz um trabalho voluntário de micropigmentação das sobrancelhas e areola também. Ana, como que você começou nessa história? Conta um pedacinho da sua história pra gente. Tá, eu já estou nessa área desde 1997 e me especializando sempre. E me apaixonei por essa área da micropigmentação paramédica, que hoje engloba relaxamento de cicatriz, a reconstrução de areola, a camuflagem das cicatrizes. E aí, conforme eu fui executando os procedimentos, eu fui vendo como isso beneficiava a pessoa, como devolvia a autoestima para elas. E aí eu resolvi correr atrás para fazer isso como um trabalho voluntário. Comecei sozinha, corri muito, hoje eu já tenho uma equipe grande que eu seleciono assim a dedo para que esse trabalho seja feito com muito capricho, porque elas merecem, né? E Ana, e você trabalha especificamente mais no Outubro Rosa? Como que funciona o seu trabalho? Fora dele também, no restante do ano, as pessoas podem te procurar? Como que elas chegam até você? Sim, eu tenho esse trabalho junto ao COC, né, que é o Centro de Oncologia em Campinas. E lá a gente faz todo mês de outubro um dia especial só para isso, onde eu vou com a minha equipe para atender um número maior de pessoas. Aí as que vão aparecendo fora do dia ou que ficam sabendo depois, eles me mandam aqui na clínica e eu executo o procedimento aqui mesmo. E a gente estava falando em off aqui, né, antes de começar esse bate-papo, foi meio difícil, né, Ana, você conseguir entrar nesse, não posso falar mercado, né, mas se engajar nessa proposta junto com, trabalhar junto com as mulheres com câncer, né? Sim. Fala um pouquinho disso pra gente. Para fazer essa doação foi muito difícil. Eu entrei em contato, assim, com diversas ONGs, diversos hospitais, diversos médicos, e aí todo mundo, eu vou ver, eu vou colocar. Eu andava assim com xerox do projeto, que inicialmente, o primeiro ano eu ia fazer aqui. Eu tenho 8 marcas e eu tinha selecionado esse pessoal. Falei, eu vou fazer na clínica e a gente vai revezando para atender todo mundo. Mas não tive ajuda de jornal, de hospital nenhum, de médico nenhum, até que eu encontrei depois o Dr. Medina, acho que foi no final de setembro, quando eu já estava quase desistindo, e ele me abriu as portas do COC e hoje a gente trabalha lá dentro. Dr. Medina, que vocês viram aí no primeiro bloco que a gente entrevistou, que é uma pessoa sensacional, que vocês puderam ver até agora a entrevista. Então foi o Dr. Medina que abriu as portas. Foi. Então você faz tanto na clínica quanto dentro do COC. Sim, sim. E esse ano ele me convidou
para ir também no SECAM, em Piracicaba, que é uma instituição do SUS, não é um hospital particular. Então, nós vamos esse ano também, no dia 21 de outubro, estar atendendo lá. E Ana, qual que é a importância para você desse trabalho que você começou a fazer? Como que você vê essas mulheres? Acho que já foi muito dito, acho que vocês puderam acompanhar o quanto é importante a beleza e a autoestima para a mulher que está em tratamento de câncer e também esse pós, né? O pós-tratamento, o quanto é importante uma sobrancelha, um cabelo. Vocês viram que a gente esteve no CAISM, foi um dia tão especial e tão bacana do lado de tantas mulheres com tantas experiências e histórias de vida. Como que você vê esse seu engajamento e a importância disso? Você tem ideia, claro, da importância do seu trabalho, né, Ana? Sabe, eu acho assim que eu mais ganho do que ajudo. Corta. Não, Ana, pode continuar, pode continuar. Não, é importante você devolver a autoestima, receber um abraço, um olhar que não tem preço, um sorriso. Para mim isso é tudo, não tem dinheiro que pague. É por isso que eu faço de graça mesmo, eu não quero saber quanto a pessoa ganha, se ela pode pagar, não pode, eu estou aqui para isso. Isso emociona a apresentadora também, é assim que funciona, gente. Desculpa, gente, sou uma manteiga. Ana, muito lindo o seu trabalho, viu? A gente vai poder acompanhar aqui, eu vou mostrar ao longo dessa entrevista os diversos trabalhos da Ana, em fotos vocês vão ver os trabalhos, são muito bonitos, muito perfeitos, e que você vê mesmo na carinha dessas mulheres o quanto elas estão mais felizes e com a autoestima lá em cima, né, Ana? Ficam satisfeitas demais. Ficam. E você, quantas pessoas você já atendeu, Ana? Você tem ideia, mais ou menos, de quantas pessoas você já conseguiu atender? Olha, depois do projeto do ano passado, eu acredito que de lá vieram, assim, depois desse dia, atendi umas 30 aqui no consultório, entre areolas e sobrancelha, porque ali é um hospital particular, então as pessoas, né, não aceitam isso, acham que o que é gratuito talvez não seja tão bom. Mas eu acredito que agora, com essa entrada da gente no SECAM, que é o SUS, aí isso acabe atraindo mais pessoas. E também elas conhecem mais o trabalho, né, Ana? Que às vezes não é muito divulgado, não é quase nada, né, divulgado. A gente não ouve falar muito. Eu, por exemplo, acabei sabendo no CAISM também por outros jornalistas amigos nossos que a Ana tinha esse trabalho tão bonito, né, Ana? E, além disso, os outros dias também do ano, pode procurar você. Atende. E aí a gente agenda, elas vêm para uma avaliação, para eu explicar como é o procedimento, como é feito, às vezes precisa de mais do que uma sessão. Então, para elas saberem tudo como é, né, para fazerem conscientes disso. Como é que fica, foto, antes e depois. E não precisa se preocupar, não é, Ana? Porque, por exemplo, a sobrancelha você vai fazer conforme o rosto, tem todo um estudo a respeito disso, e a areola também, né? Só pra gente deixar as pessoas tranquilas, quem quiser vir fazer, né? Quem assistiu nosso programa, quiser procurar a Ana, quiser vir fazer, como que funciona na prática? Então, no caso das sobrancelhas, né, que acaba sendo até o principal, porque está estampado, você não esconde, não dá para sair com um capuz. Então, assim, todo o trabalho é feito em cima de medidas. Então, eu vou tirar as medidas do rosto da pessoa, escolher o tom que mais se aproxima com a pele dela, se vai ser um preenchimento feito com simulação de fios ou um sombreado bem suave. Os produtos, é bom a gente falar que, assim, são produtos feitos para o rosto. Então, antigamente tinha a maquiagem definitiva, que era aquela coisa preta, escura demais, que assusta algumas pessoas até hoje. Então, os pigmentos que a gente trabalha são de primeira linha e a gente consegue com isso um resultado natural. A areola também, né? A areola também. Da mesma forma. Tudo com pigmento próprio para a pele. E a vantagem que eu vejo nesse produto é que, assim, depois de alguns anos, ele vai desbotando, ele vai clareando, que dá a possibilidade para a pessoa refazer ou nunca mais fazer até ele desaparecer total. E, Ana, dói? Será que muita gente pensa que dói? Tem um pouquinho de medo de fazer? Dói.
Dói, mas é gostoso. Mas o resultado depois vale a pena, o pouquinho de dor que passa ali. E tem assim um pré-anestésico, aí durante o procedimento a gente vai repassando um anestésico tópico, é totalmente suportável. Algumas pessoas deitam e dormem, e as outras sentem um pouquinho, mas assim, ninguém levanta e sai correndo, não. Porque também sabe que o resultado vai valer a pena. Vai valer a pena, porque além do desenho novo, ela se sente assim com mais expressão. Então, uma sobrancelha, ela chega a rejuvenescer uma pessoa quase 10 anos. Com certeza, com certeza. Elas ficam muito felizes. E aí já areola para autoestima também, né? Não tem nem o que falar. Porque assim, o efeito que a gente usa, trazendo o realismo para esse desenho, trabalhando com sombra e luz, dando esse efeito até de projeção do mamilo para aquelas que fazem a mastectomia radical mesmo. Então, até essa impressão, quando elas olham no espelho, elas têm. E tem pessoas que fazem desenhos no lugar da areola? Tem. Ana, você teve casos, tem pessoas que você conhece? Eu fiz um coração, mas assim, na cor da areola mesmo, ela quis fazer um formato, de coração. Mas eu tenho colegas tatuadores, porque aí já vai para outra área, que já fez, eles fazem ramo de flores, ou até uma fotografia que eu tenho aí, que eu gosto muito até de mostrar nas palestras, tipo um sutiã de renda, todo trabalhado, é a coisa mais linda do mundo. Então tem também tudo isso para escolher. Então tem uma diversidade de coisas que pode ser feito e que pode melhorar a autoestima da mulher e que é o que é o mais importante, né? Sim. Que ela se sinta bem com o seu corpo, consigo mesma. É isso aí. Ana, um prazer te conhecer, muito obrigada pela entrevista. Continue com o seu trabalho, que é lindo e emocionante. Se Deus quiser. Bom, gente, essa foi a Ana. Você vai continuar ainda com a gente, que a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui da clínica, um pouquinho mais do trabalho da Ana. E vocês não acreditam quem eu encontrei aqui vindo entrevistar a Ana Savoy. A Raíssa, vocês lembram dela lá do CAISME, na oficina de beleza e autoestima, que amarrou lenços, ajudou a fazer maquiagem. Ela tá aqui do meu lado. Muito bem-vinda novamente, Raíssa. Um prazer reencontrá-la, Juliana, nesse movimentado Outubro Rosa. Pois é, estou aqui no espaço da Ana Savoy. Estive aqui há 1 ano fazendo sobrancelhas, que foi... Estão lindas, aliás. Muito obrigada, também acho. E ter feito as sobrancelhas antes da cirurgia, antes do procedimento do tratamento quimioterápico, me ajudou muito, porque durante o tratamento não é possível e eu me preparei para, antes da cirurgia, estar bem, porque o cabelo ia cair, a sobrancelha ia cair, enfim, os pelos do corpo iam cair. E eu acho que isso me ajudou muito, porque durante a quimioterapia, que a gente fica debilitada, fragilizada, eu pude manter a minha autoestima. Então, o desenho do rosto, né, a moldura do rosto, que são as sobrancelhas, eu consegui ainda manter as expressões. E isso foi fundamental. Inclusive, se eu puder dar uma dica para as mulheres... Claro, fica à vontade. Mulheres, uma vez que já estejamos diagnosticadas com câncer, nós vamos ter que fazer o tratamento. Então, que a gente possa usar o tempo que a gente tem antes da cirurgia, antes do tratamento, e para a gente ser proativa. No caso, tentar fazer coisas para que a gente possa ficar da melhor maneira possível. No meu caso, eu pensei nas sobrancelhas, porque elas iriam sumir durante o processo quimioterápico, então elas foram ajustadas. Isso me deu um up muito grande, me ajudou na autoestima, eu não fiquei com cara de, como a gente brinca, com cara de minhoca, e me ajudou a ter expressão, que é fundamental, que é super importante. E eu agradeço esse trabalho da Ana Savoy, que é um trabalho totalmente voluntário, e foi fantástico o resultado. Tão fantástico que eu voltei agora, depois de ter passado o tempo da cirurgia, de ter tido alta médica. Agora eu vou fazer a micropigmentação nas areolas. E aí, como que é a expectativa? Você esperou um tempinho para fazer isso? Como que funcionou? Você tem que ter alta médica, né, Raíssa? É importante a gente falar isso para quem nos assiste, que precisa ter alta médica para poder fazer essa micropigmentação. É fundamental conversar com o mastologista, né, que acompanhou, no caso, a paciente, verificar se está ok, se está no período adequado, porque, querendo ou não, você vai estar mexendo de novo com
onde foi feita a cirurgia, né? E eu tive alta, procurei a Ana e ela prontamente, que tem esse trabalho já há alguns anos, e eu confiei muito nela, porque já conhece a história, então isso traz para a gente, para nós mulheres, essa empatia que é fantástico, né? Então, hoje eu estou aqui para fazer essa pigmentação, micropigmentação, e para ficar melhor ainda. Aí vai ficar tudo ótimo de novo. Então, daí pra frente é mais alegria, né? Porque você é uma pessoa totalmente autoastral e eu fiquei muito feliz de te conhecer lá no CAISM e muito feliz de te reencontrar aqui de novo e ver que é mais uma etapa, né? Para você alcançar essa autoestima tão desejada, que você já tem bastante, eu acho, mas que é sempre bom a gente manter ela elevada. Sem dúvida. A questão da autoestima é um exercício, né? Como eu disse, ter ou não câncer não cabe a gente não tem como decidir isso. Eu não tive como decidir se eu ia ter ou não. Mas uma vez sendo diagnosticada, eu pude escolher como iria passar pelo processo, ou pelos processos, porque são várias fases. Então, eu decidi, primeiro, agradecer pelos tratamentos que estão disponíveis, aquilo que é possível ser feito. E o bom humor, eu acho que ele é bem-vindo sempre. Tudo fica com mais leveza, a gente encara as coisas de maneira mais positiva. Então, a doença já tem essa carga que vem com aquilo que é necessário fazer. Então, cabe a nós, é uma escolha nossa, de todo dia, é uma atitude de cada dia. Ser positiva, ser otimista, ter bom humor, isso depende da gente. Isso só vai fazer bem para a gente, né? Inclusive, ajuda a imunidade. Então, eu recomendo, gente, bom humor e lembrar que é um dia de cada vez e que vai passar. E eu me inspirei muito em mulheres que eu tive contato no Outubro Rosa do ano passado, que me ajudaram. Se elas passaram, eu também ia poder passar. Então, eu recomendo, cuidem-se e vale a pena valorizar tudo que puderem, mulheres, da autoestima de vocês. Volto a dizer, é uma viagem para o nosso interior, para a redescoberta a cada dia. Eu estou me redescobrindo a cada dia, então está sendo fantástico isso. E quero, de novo, agradecer ao trabalho da Ana Savoy, que, por causa desse trabalho, estou tendo essa possibilidade. Obrigada, Raíssa, mais uma vez. Boa sorte. Tudo de melhor para você. Boa sorte nessa sua caminhada. E muita autoestima, muita beleza, que não te falte. Nunca. Obrigada a vocês. Gratidão. Bom, a Raíssa já está preparada para fazer o procedimento. Ela vai fazer a micropigmentação da areola. Né, Raíssa? E aí, expectativa? Tudo bem? Tá tudo bem? Tá tranquilinha? Super tranquila. Confio no trabalho da Ana. Ela que já me ajudou antes, né, com as sobrancelhas, e agora estou aqui para recuperar as areolas das mamas aqui, as duas nós vamos fazer, né, Ana? Sim. Então, estou confiante aí. Vai ficar linda. Então, tá bom. Ana, só antes de você começar, fala um pouquinho pra gente como que vai ser o procedimento agora, como que foi feita a escolha, né? Você faz desenhos, alguns desenhos, a Raíssa aprovou um desses desenhos, sim, né, que a gente pode ver aqui. Até para escolher a técnica que vai ser utilizada, nós já separamos as cores também, que combinam para o tom de pele dela, escolhemos o diâmetro da areola, que ela prefere, pré-anestesiamos e agora a gente vai começar. Feito isso, então agora é só partir pro prático. Isso, pro procedimento, que leva em torno de 1h30, 2 horas. E aí já vai sair pronta. Com as duas perfeitinhas, tudo certinho. Faz as duas na mesma sessão. Na mesma sessão, no mesmo dia. Então tá jóia, Ana. A gente vai deixar vocês agora, né, quietinhas aí, tranquilas. E depois a gente conversa mais um pouquinho. Obrigada. Até já já, então, Raíssa. Até mais. Quase 2 horas depois, e a Raíssa finalizou a micropigmentação na areola, na clínica da Ana Savoy, que também faz escola. Ana dá cursos dos procedimentos que realiza. Claro que o resultado final a Raíssa guardou para ela, mas dava para ver no rosto das duas que mais uma etapa da vida de cada uma delas estava sendo cumprida. E o Momento Saúde de hoje fica por aqui. Eu termino mais uma vez aqui com a Raíssa. Vem cá, Raíssa, me dá um abraço. Bom, esse foi o Momento Saúde especial, o Outubro
Rosa. Até a próxima, obrigada pela sua companhia.